Alô? Bom, não se preocupem que, apesar do meu nome, eu vou falar em português. Assim eu espero. Bem, para mim é uma grande satisfação estar aqui, porque a obra de István Mészáros, ela me acompanhou praticamente desde o início da minha vida acadêmica. Já ao elaborar minha tese, utilizei muito um livro que ainda não existe em português, que se chama O Conceito de Ideologia, Conceito de Dialética em Lukács. Acho que podia ser uma próxima tradução aí para Boitempo. E também o livro Teoria da Alienação, de Marx. Né? Esse livro, aliás, é importante frisar, esse livro é de 1970, foi traduzido... 70, né? 79, né? Foi traduzido tardiamente no Brasil, mas um livro importantíssimo, que na época recebeu o prêmio Isaac Deutscher, conferido por sugestão de uma comissão de que fazia parte Eric Hobsbawm e o Perry Anderson, se eu não me engano. Então, eu acho que esses nomes já mostram a grande capacidade intelectual do nosso autor, reconhecida por esses ícones. Né? Se bem que a palavra ícone não é boa para falar de esquerda, né? Mas enfim. Então, para mim é uma grande satisfação. Eu de fato, gostaria muito de participar dessa homenagem, eu acho que tão importante. Bom, a gente já avançou bastante no debate, eu vou fazer só algumas considerações sobre a obra do Mészáros, que eu acho que tem uma unidade, essa que é a minha questão. Quer dizer, eu não vou nem comentar o livro O Poder da Ideologia, talvez eu discuta depois de ideologia, mas enfim, não vou comentar agora. Mas eu acho que há uma unidade na obra do Mészáros que não é tão reconhecida assim. Por exemplo, o prefaciador do livro o Desafio, o Fardo do Tempo Histórico, ele divide a obra do Mészáros em dois momentos. Uma obra, digamos, de produção teórica, e a uma certa altura ele acha que, a partir de O Poder da Ideologia, Para Além do Capital, e exatamente o Desafio, o Fardo do Tempo Histórico, e as outras obras, teria havido uma inflexão em direção à inserção política prática na obra. Mas eu acho que, ao contrário disso, há uma unidade, e essa unidade é exatamente a compreensão do significado profundo que tem a praxis na filosofia marxista. Eu acho que essa é, talvez, a grande contribuição do Mészáros, que é quase que única. E, nesse sentido, eu acho que é importante a gente marcar essa questão. A praxis não é a prática. A praxis é uma prática que tem em vista as condições de possibilidade da prática. Ou seja, ela tem em vista as relações do indivíduo com a sociedade, pensando que o indivíduo produz a sociedade em determinadas condições. Como já foi dito aqui, já foi repetido, os homens produzem a história, mas não nas condições em que eles querem produzi-la, mas nas condições em que a encontram, mas os homens produzem essas condições em que a história se encontra. Isso é importante também registrar, e a praxis precisa levar isso em conta. São os indivíduos que fazem a história, mas em determinadas condições, que não são as que eles querem, mas que são produzidas por eles mesmos, pelas suas relações sociais. É a tal da dialética. Não é tão banal assim de ser entendido, mas todos nós o entendemos. E eu acho que a grande contribuição do Mészáros é avançar nessa direção. Mostrar que elementos teóricos são necessários para que a gente possa avançar na compreensão da praxis no momento
em que essa questão está na ordem do dia. Nunca foi tão necessária a transformação e, ao mesmo tempo, nunca ela foi tão difícil. E é por isso que eu acho que a obra do Mésaros gira em torno permanentemente desse tema, que é a questão principal. Ele põe o dedo na chaga imediatamente. É a questão da transição. O subtítulo, né, o título de Para Além do Capital se eu não me engano, eu não tenho aí, mas eu acho que é por uma teoria da transição, uma coisa desse tipo. Essa questão é importante. O que nós vamos fazer? Somos nós, aqui e agora, que temos que fazer a transição em condições que não são as que nós gostaríamos que existissem, mas que são produzidas pela gente mesmo. E eu acho que essa é a questão que é importante de ser colocada. E essa questão está presente desde os primeiros livros do Mésaros, como, por exemplo, a Teoria da Alienação de Marx. Ele já coloca essa questão de imediato. Ele distingue entre mediações de primeira e de segunda ordem. As mediações de segunda ordem são as mediações sociais. E a alienação tem a ver com as mediações de segunda ordem, ou seja, a alienação tem a ver com a sociedade em que nós nos encontramos. Não adianta só nós pensarmos na nossa alienação na sociedade, mas é preciso pensar a sociedade como um grande produto da alienação que nós produzimos. Né? Então, nós produzimos ideologia permanentemente. Ela é, na verdade, uma aparência socialmente necessária. E atrás dela nós temos que descobrir a essência que permite descobrir essa aparência socialmente necessária, que é socialmente necessária para nós na situação em que nós estamos. Nós estamos reproduzindo o capitalismo constantemente. Nós somos capitalistas, mas nós, ao mesmo tempo, pretendemos aplicar contra o capital a própria força que ele mesmo apresenta ao ser contraditório. Foi o que foi dito aqui o tempo todo. Né? Essa é a questão posta, eu acho que desde o início na obra do Mésaros, e ela é posta agora, permanentemente, pelas questões dele. Eu queria até lembrar para nós aqui um texto, uma pequena entrevista que ele deu logo no primeiro Fórum Social que foi realizado em Porto Alegre, em 2003. Ele diz o seguinte, muito interessante ler essa, é uma entrevista de uma página, ele diz assim: o papel histórico da esquerda socialista é elaborar e materializar uma alternativa viável. Materializar, ou seja, pensar nas condições materiais de sua possibilidade. O caminho traçado para essa alternativa será difícil e doloroso, mas as perspectivas para um exame de como superar os antagonismos do imperialismo e de suas crescentemente destrutivas ordens são mais promissoras do que nunca. Ou seja, é nessas contradições que existe o germe da superação. Eu acho que é nessa direção que o trabalho do Mésaros é de uma clareza que nos permite esclarecer, compreender melhor para nós mesmos qual é essa praxis em que se firma a política. Né? A partir dessa unidade da obra, eu acho que a gente pode avançar em direção a duas questões que eu acho que são importantes levantar, e eu não vou me deter mais nisso. Né? Uma questão que já foi colocada aqui, e que eu acho que, nem sei se com a mesma intenção, mas ela foi colocada, eu quero resgatá-la, não é um acaso histórico, mas é uma comparação entre dois grandes personagens, independente se a gente concorda ou não com eles, do século XX. Né? E, aliás, muito próximos na idade, que é a comparação entre o Mésaros e o Habermas. Né? O Habermas é de 1929, o Mésaros é de 1930. Eu acho que são dois personagens que se formaram intelectualmente na sociedade do pós-guerra, mas em sociedades completamente diferentes, sociedades polares, pelo menos naquela circunstância de sua formação, o primeiro mundo capitalista e o segundo mundo que já não existe mais depois do... Né? E nessas duas sociedades, eles absorveram da melhor maneira a relação entre o trabalho e a sociedade nas suas circunstâncias. No caso do Mésaros, uma presença grande
da relação entre o trabalho e a produção da sociedade. Desde o início, a gente sabe que em Marx o importante não é só pensar o trabalho como uma produção na sociedade existente, mas pensar ao mesmo tempo o trabalho como a produção da sociedade em que o trabalho figura como produção. Essa é novamente a chave dialética em que ele sempre se move. E é nesse sentido a obra do Mésaros leva em frente essa questão. O trabalho é o trabalho na sociedade, mas ele é o trabalho de produção da forma social, sociedade. E é nesse sentido que o trabalho também vai numa direção que a gente poderia dizer de constituição de classe, porque há duas possibilidades contrapostas de classe para você produzir uma sociedade. Né? E, por outro lado, o Habermas está vivendo numa sociedade em que o trabalho, embora ele seja produção na sociedade, ele não tem a ver com as formas sociais. Aparentemente, ele parece não ter a ver com as formas sociais de produção da sociedade, que parecem ser neutras em relação ao trabalho. E é isso que ele expressa na sua obra. O Habermas expressa isso. Então ele vai distinguir trabalho na sociedade de um trabalho na relação com a sociedade, que é de exterioridade. Então é interessante esse confronto. Né? Eu acho que são duas maneiras de ver que expõem perspectivas de classe em relação ao que a gente entende por praxis. Né? A praxis que é a prática de aplicação e a praxis que é a constituição do ambiente, do contexto em que a prática de aplicação se realiza. Eu acho muito interessante isso e está por ser feita aí uma comparação entre essas duas obras para a gente poder pensar esse conteúdo de classe. Né? Isso eu acho muito interessante. E a segunda questão é a questão que eu acho que, nessa sua preocupação com a praxis, fica clara uma questão que eu acho fundamental, e fica clara na exposição do Mésaros. Não basta a crítica, é preciso apresentar formas concretas de possibilidade dessa crítica. Ela precisa ser um apelo, a crítica precisa estar ligada à necessidade de uma praxis transformadora. E é nesse sentido, eu acho que ele é muito feliz ao sempre, desde o início, ter uma relação com a questão da educação. Já nesse livro, tem uma... ela sempre me impressionou, eu até retomei hoje. Aqui ele fala, ele já em Teoria da Alienação, em 1970, ele fala em educação. Ele diz o seguinte: temos firme convicção de que somente o conceito marxista de educação, que em agudo contraste com as concepções atualmente predominantes, centralizadas de maneira estreita sobre as instituições, abarca a totalidade dos processos individuais e sociais, pode oferecer uma solução para a crise social contemporânea, que se está tornando progressivamente mais aguda, e não menos, no campo da própria educação institucionalizada. Isso ele diz já em 1970. É a questão que ele retoma em a educação para além do capital. E aqui tem uma armadilha nesse título. Educação para além do capital não é educação como ela é pautada em termos institucionais na sociedade atualmente existente, porque essa não é aqui, essa é a do capital. E também não é a educação que a gente pensa que seria a educação numa sociedade para além da sociedade do capital existente, mas é a educação pela qual, enquanto entendida na relação com a praxis, é possível transitar para além do capital. Não é só a educação para além do capital, mas é para além do capital pela educação. Não a educação institucionalizada, a educação entendida como praxis no melhor sentido da formação, da Bildung, a tradição que desde Hegel, Goethe, Marx é firmada nos horizontes da intelectualidade europeia. E o Mésaros é um herdeiro perfeito desta
intelectualidade dialética europeia, né, que tem sua grande expressão no Marx, por exemplo. Né? Então, nesse sentido que eu queria fazer aqui a minha homenagem, é uma homenagem, não elaborei nada, eu quero só mostrar essas questões, que são questões que eu acho que são da maior relevância, e é uma satisfação muito grande estar aqui, para mim, porque eu acho que estamos em presença de um intelectual realmente político. Né? O que não é um intelectual para a política, é um intelectual cujo pensamento é político no momento em que ele se refere à praxis. Ele é radical, radical é uma palavra que ele usa muito, né, nos termos dele, sempre é preciso fazer uma crítica radical. Ele é um intelectual que pensa em alternativas concretas, não abstratas. Né? E ele pensa o trabalho nos termos do que seria essa praxis, já como, né, a expressão que ele usa, uma ordem social metabólica, né, que sustente a si própria. Esse é o nosso objetivo. E é um objetivo que não é um objetivo que tem que ser realizado não abstratamente, não teleologicamente, um fim realizado, mas ele é feito por nós, né? Ele pode ser feito por nós, e aliás não teria nenhuma outra condição de ser feito a não ser feito por nós, que somos capitalistas. Nós somos mesmo, não adianta dizer que nós não estamos fora, nós participamos das jogadas, claro, é a nossa maneira de sobreviver. Né? Bom, enfim, não vou me deter, eu acho que muito oportuna, porque estamos carentes de intelectuais de verdade que não se desviam do caminho da praxis. Acho que essa é a questão. Né? Eu acho que com Mésaros tem vida a oitava tese sobre Feuerbach. A oitava tese sobre Feuerbach diz assim, vou até ler para vocês. Eu acho que é uma das grandes contribuições. Toda a vida social é essencialmente prática, diz o Marx. Todos os mistérios que induzem ao misticismo encontram sua solução racional na praxis humana e na compreensão dessa praxis. Mésaros, eu acho que leva em frente essa compreensão da praxis. Muito obrigado.